Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vem me dizer aqui nos comentários, logo em que você chega, se está boa a minha imagem, se o meu som está bom, se você está me escutando bem, ok? Hoje nós vamos conversar um assunto muito importante para todos nós, que é sobre o luto. E o luto, ele é algo que a gente precisa aprender a falar. E para aprender a falar, nós precisamos desmistificar o luto. E isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, falar um pouquinho sobre o luto, entender como que o luto está na nossa vida, qual que é o nosso entendimento sobre morte, e que o luto não é só sobre morte de alguém. Nós vivemos lutos nos relacionamentos, quando os filhos saem de casa, quando a gente perde a saúde, quando a gente está numa nova fase. E o luto, uma coisa importante para a gente pensar é que o luto não se mede. O luto não tem uma régua para ser medido. O luto não se mede. Não tem como a gente saber quanto de dor você sente porque você está em luto. A gente vai conversar sobre isso, vamos conversar sobre como que o luto é visto e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa transição difícil que são as perdas. Estão me ouvindo bem? Tudo certo com a minha voz, com a minha imagem? Eu posso continuar? Tá tudo ok? Tudo certo? Ok. No primeiro momento, a gente vai começar a falar o que é o luto. Como que nós interpretamos o luto. O luto, na verdade, ele é um contexto de resposta emocional, física, mental, espiritual que nós temos diante das perdas. Como eu falei, pode ser as perdas de alguém, pode ser as perdas significativas que houveram em toda a tua jornada de vida. E o luto é um amor que continua mesmo quando você não pode mais viver isso na forma física. E isso, às vezes, é extremamente doloroso. Então, o luto é o amor que continua existindo mesmo quando não pode ser vivido da forma anterior. Ele é um sofrimento que surge quando você criou vínculos com alguém. Então, normalmente, quanto maior o amor, quanto maior o relacionamento que nós temos, maior vai ser a nossa dor e o nosso luto. Então, é importante você entender que se você acha que conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo de hoje, clica no botãozinho ali embaixo, no aviãozinho, e manda para a pessoa. Talvez tenha alguém que precisa escutar sobre o luto. O luto também ele pode ser das mulheres, enquanto o que elas precisavam ser para serem amadas, diante de um vínculo familiar, diante dos relacionamentos, diante de uma sociedade, diante das questões profissionais. O luto, ele é uma versão muito individual. Cada pessoa vive o seu luto. Por isso que eu falei antes que a dor não se mede. Tem uma forma interessante de não é medir o luto, mas medir as incidências que você sente a dor do luto por um protocolo de luto que os pesquisadores fazem, né? Os psicólogos, o psiquiatra faz. Então é importante saber o quanto este luto ele está interferindo na sua vida, nas suas rotinas. A gente fala que são as suas funções diárias. Por exemplo, tem pessoas que passam um luto e não acontece nada. Tem pessoas que não comem mais, tem pessoas que não tomam banho mais, tem pessoas que não fazem mais nada da sua vida, não se relacionam mais, não têm emoção de viver. Então é importante a gente entender quanto de intensidade, de vezes, de frequência, nós nos sentimos tristes ou em relação ao pensamento ligado ao fato deste luto que foi vivenciado, deste luto que foi vivido, ou quanto que você deixa de fazer coisas sociais, por exemplo, ou de autocuidado na sua vida. Então tem alguns
questionários importantes que merecem ser feitos, principalmente para aquelas pessoas que precisam de ajuda, e normalmente a pessoa que precisa de ajuda, ela, infelizmente, ela não procura ajuda. A Thali está falando assim, hoje faz 1 ano que a minha avózinha faleceu, e coincidentemente a sua live está sendo hoje também. Nos encontramos há pouco em um momento de cura espiritual, e acha que precisava te conhecer. Obrigada, que lindo, Thali, obrigada da mesma forma, viu? Sim, a gente precisa entender como viver o luto, e há necessidade de viver esse luto. A gente não pode deixar de viver esse luto. A gente não pode deixar de chorar. Tem uma mentorada que perdeu o irmão, a irmã e a cunhada. Menos de 3 meses. E eu pergunto para ela, como que está a sua dor do luto? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Outro dia ela simplesmente ficou travada e não conseguia nem andar mais. Toda essa região do pescoço aqui estava extremamente travada. E é isso. O luto, ele vai se manifestar no nosso corpo. O luto, ele vai entrar na nossa vida, e a gente precisa administrar isso. A gente precisa ressignificar isso de uma forma que nos deixe bem. Porque, afinal de contas, o luto, ele vem de uma memória de uma morte. A morte de uma mulher que foi, a morte de alguém que se foi, a morte de uma fase que nós estamos passando, a morte de um momento. O luto, muitas vezes, vem, inclusive, de pessoas, empresárias, que vêm falar assim, olha, eu fui enganado pelo meu sócio, eu fui traído pelo meu sócio, e essa perda também é importante. Por que que essa perda é importante? Porque você precisa entender o que este luto me faz sentir. Qual que é a intensidade desta vivência do luto em mim, no meu corpo, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Quanto tempo eu levo para ficar triste, para ficar chorando? E qual que é a intensidade dessa sensação, dessa mágoa? E muitas vezes a gente precisa, enquanto mulher, enterrar aquela mulher que se abandonou. Então também um luto. Mas é legal, Roselei, eu enterrar essa mulher que se abandonou, certo? Sim. Mas a gente precisa enterrar essa mulher que se abandonou, se for o caso deste luto vivido, porque esta mulher, ela não precisa mais existir. E nós temos padrões, ações, hábitos, comportamentos todos os dias relacionado à autoimagem que nós temos, ao entendimento que nós temos enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto irmãos, enquanto cônjuge, enquanto marido, esposa, enfim, namorados, relacionamentos, enfim. Tem um posicionamento, você se mostra daquela forma ou você se esconde daquela forma. E isso é extremamente importante a gente pensar. Muitas vezes a gente se esconde. A gente esconde quem nós somos de verdade para o outro. E esse fato de se esconder, este querer se esconder, muitas vezes, ele precisa ser entendido. Por que eu quero me esconder? Será que tem alguma coisa em mim que eu não quero mostrar? Será que eu quero mostrar mais de mim para os outros? A gente precisa fazer essas reflexões. Uma das maiores violências emocionais que fazemos conosco mesmo é tentar mensurar, seja medir, comparar dores. E a gente já ouviu isso muitas vezes. Ah, mas faz tanto tempo que a pessoa faleceu. Ah, mas você precisa superar. Poderia ter sido pior, né? E tem gente sofrendo mais do que você. Então, como eu falei antes, o luto, ele não é medido, porque a dor não se mede. Eu aprendi a entender sobre dor na acupuntura. Quando nós fazemos a inserção da agulha, cada um sente um estímulo mecânico lá, que vai provocar uma dor. E esta dor, ela não é uma dor medida. Ah, eu sinto 90% de dor. A dona Maria sente 20% de dor. Não.
E muitas vezes essa mesma pessoa retorna num outro momento, numa outra inserção de agulha e diz, nossa, essa doeu. Ou então, nossa, não está doendo nada. Então, a percepção, a sensação de dor, ela é extremamente subjetiva e, obviamente, ela está relacionada às suas evidências, às suas vivências que você teve. E não é só a dor ali mecânica. Também é a todas as experiências que você viveu enquanto ser humano. E principalmente as suas crenças. Então perceba que a dor, por exemplo, do luto, ela é uma dor muito relacionada à nossa cultura religiosa. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que há vida após a morte. Há pessoas que acreditam que não há vida após a morte. Então, a forma como você vive também vai gerar um luto nas pessoas com quem você se relaciona. O que você acredita, como você acredita que é a morte, o quão significativo é essa morte para você, reflete nas outras pessoas que convivem com você. Olha que interessante isso. Então, se a partir do momento que você vive um luto e sofre, você demonstra para outra pessoa, você mostra para outra pessoa do seu convívio que o luto, ele é dolorido. Então, essas são as suas evidências, isso é aquilo que você sabe, que você conhece sobre o luto. E olha que interessante, uma vez, eu sempre conto essa história, a gente tinha um relacionamento com um casal de amigos que completaram 50 anos de casados. E a gente foi no sábado, nessa festa maravilhosa deles, que era a festa dos 50 anos. Logo na outra semana, ele foi diagnosticado com câncer. E em menos não me lembro se foi menos de mês ou menos de 3 meses, ele veio a falecer. Eu saí, no outro dia, eu fui para o mercado, mas eu saí tão mal, mas tão mal, mas tão mal, tão mal. Eu chorava andando, porque eles eram um casal maravilhosos, eles eram muito queridos. Aí, quase chegando no mercado, eu encontrei a mulher dele descendo as escadas do prédio, que era bem pertinho do mercado que eu fui. Ela estava plena, pintada, maquiada, de salto alto, e eu estava daquele jeito que você possa imaginar, acabada, chorando ainda com os olhos vermelhos, triste. Eu olhei para ela, olhei ela de cima e embaixo, eu disse, não acredito que você está aqui. E ela falou, sim, Roselei, tudo que eu pude fazer para o meu marido, eu fiz. E ele jamais iria querer, jamais iria deixar eu ficar uma mulher triste. A partir de hoje, eu vou viver a minha vida plenamente feliz. Uma vida que o meu marido queria que eu vivesse. Não vou me deixar abalar por conta da morte dele. Porque tudo, absolutamente tudo que eu pude fazer, que esteve ao meu alcance, às vezes mais, às vezes menos, no amor ou na raiva, nos ótimos relacionamentos que nós tivemos, eu me dediquei 100% a esse relacionamento, a este homem. Agora eu vou me relacionar comigo mesma. E ele vai ficar muito feliz que eu continue sendo a esposa linda, querida, maravilhosa, cheia de vida que ele sempre teve. Gente, eu fui chorando todo o mercado, eu voltei chorando, porque eu também tinha a experiência do meu pai que tinha falecido. E veja só, o meu pai, ele veio se manifestar no dia que ele faleceu, no meu sonho. Ele veio se despedir de mim no meu sonho. Então, olha o quanto eu tinha relacionamento com relação à morte, à despedida, a deixar ir essa coisa, essa perda humana, né? A Ângela colocou, interessante que sempre falamos ou pensamos em luto, vinculamos a morte de alguém, mas o luto pode ser por tantas coisas que vivemos, claro que sim. Uma cirurgia plástica, ela é um luto que precisa ser vivido. Quando eu fiz uma cirurgia plástica de lipoaspiração de coxas, eu tive uma outra visão da minha imagem corporal. Eu sempre falo isso para o Dr. Mário, que foi o meu cirurgião, que eu amo tanto, né? Eu me perdi no meu corpo. E existe o luto da minha imagem corporal. Não existia mais aquela Roselei. E eu precisava trabalhar com o luto daquela perda. Por mais que eu não quisesse mais.
aquela coxa grossa que eu tinha que foi retirado com a lipoaspiração. Entende? Mas eu tinha um posicionamento, eu tinha um corpo que agia de determinada forma. Eu me sustentei por muito tempo assim, eu sabia andar assim, com aquele corpo, e tudo mudou de uma hora para outra. Então veja que a cirurgia plástica, ela interfere diretamente na nossa imagem corporal. E é um luto você se identificar agora com aquela pessoa que partiu e agora deixar com que a nova pessoa entre aí na sua manifestação de corpo enquanto corpo. É importante a gente pensar sobre isso. A dor, obviamente, ela não é matemática, né? A gente precisa entender isso. Como eu falei, existe uma escala, não existe uma escala universal de luto. Quanto é o teu luto? Existe o quanto que você vive esse luto. Por exemplo, eu perdi alguém já faz alguns anos e eu ainda vivo esse luto. Isso é importante a gente pensar. Né? E, em contrapartida, é uma coisa que precisa deixar claro aqui sempre, né? Nós, como todos nós precisamos acompanhamento de profissionais qualificados, sejam bons terapeutas, bons psicólogos, bons psiquiatras. Sempre eu falo assim, vocês já me ouviram falar, para quem me conhece já ouviu falar, eu preciso de um bom diagnóstico para poder fazer a terapia. Às vezes a pessoa precisa de um bom remédio junto com o seu psiquiatra, para que a gente possa trabalhar juntos, e eu sempre sou muito aberta para trocar a ficha com o médico, para a gente poder trabalhar junto com essa pessoa, para que se for, né, do entendimento do médico, do andar da carruagem, do tratamento, do que vai acontecer com a pessoa, ela possa tirar lá, o médico possa tirar os seus remédios. Mas às vezes precisa tomar remédio. E digo mais, quem está de luto e escuta assim, você está bem? Você precisa de ajuda? Você quer falar sobre isso? Respeite essa pessoa, porque essa pessoa ama você. E essa pessoa está preocupada com você. E se ela está preocupada com você, provavelmente você manifestou uma tristeza além do normal. Então é um luto prolongado que a gente fala. E esse luto prolongado, ele pode ser vivido porque também não tem uma métrica, uma medida para dizer assim, você pode viver um luto por 6 meses, você pode viver um luto por tanto tempo. Você vai viver um luto, na verdade, para o resto da sua vida pela falta. Mas você não pode deixar de ser funcional por causa do luto. E a gente precisa ressignificar isso. Eu quero deixar uma pergunta para que vocês pensem aqui e se sentir confortável se quiser responder aí. Quem era você antes da perda que você teve e quem você precisou se tornar depois desta perda? Olha que legal. Eu vou repetir a pergunta. Quem era você antes desta perda, do luto que você viveu, pode ser o que for, cirurgia plástica, pode ser luto de perda de alguém, pode ser fase diferente da vida, pode ser um trabalho que você teve que deixar. E quem você precisou se tornar depois dessa perda? Pensa um pouquinho. Será que você precisou se tornar uma pessoa diferente do quem você é? Será que você precisou se tornar, ter outros hábitos? Será que você teve que aprender a tomar café sozinha, por exemplo? Ou sozinho? Será que você aprendeu a não ter um bom dia? Eu escutei um vídeo, essa semana mesmo no Instagram, uma menina que perdeu o pai e por 4 anos ela mandava mensagem no celular do pai, dizendo tudo o que acontecia na vida dela, do que ela tinha passado. Aí, depois de 4 anos, ela teve uma resposta deste celular. E era um senhor que havia também perdido a sua filha. E ele fala assim, eu nunca falei nada porque eu queria o teu bom dia, porque eu queria a tua fala, a tua evolução me inspirou muito, porque eu sofri muito pela perda da minha filha. E eu tive o contato com você através das suas mensagens, por mais que você não sabia nada sobre mim, você me sustentou, porque até a morte eu pensei em causar, um suicídio. E olha que interessante, depois obviamente que eles se encontraram e tudo. Então a gente precisa entender o quanto que é significativo você viver o seu luto
Entender que o luto é seu, entender quem está ao redor, quem está junto com você, como que estão os teus relacionamentos e o que você precisou se tornar para o luto, depois do luto, com o luto. Bem importante isso, ok? No meu dia a dia clínico, eu vejo todo o tempo um corpo que sofre luto. O luto, ele não é uma ideia abstrata, ele se manifesta fisicamente, nas fadigas, nos corações palpitando. Por que que isso acontece? Porque o corpo, ele registra a ausência da pessoa. Olha que interessante isso. O corpo registra a ausência. Quanto mais relacionamento você teve, muito provavelmente mais dor você tem. Então, quando a gente perde algo ou alguém, a gente não perde apenas o objeto da perda, o corpo, o relacionamento, roupas. Existiu uma paciente que ficou gorda e perdeu roupas e ela ficou muito chateada porque ela tinha perdido as roupas. É um luto do corpo que ela não conseguiu mais. Na menopausa, as mulheres engordam muitas vezes e perdem relacionamentos, roupas. É um luto, é um tipo de luto, né? Eu mesmo engordei aí 20 quilos num processo, enfim, de trabalho, de mestrado, de menopausa, de falta de fazer atividade física por conta do meu joelho, enfim, tem toda uma história, mas a gente precisa entender que o luto, ele é uma perda importante e ele pode, inclusive, ser a sua professora, o seu professor durante toda essa jornada. Olha que interessante. O luto, ele pode ser um professor durante toda a sua jornada. Porque mais do que ninguém, mais do que nunca, no momento do luto, da perda, você vai ser quem você é. Você vai se manifestar quem você é. Então, muitas vezes, uma pessoa egoísta faz coisas egoístas, uma pessoa sentimental vai fazer coisas muito sentimentais, enfim. Então, você se manifesta mais fortemente, emocionalmente, naquele momento, e daí começa a chamar atenção. Puxa, eu fui indelicada com tal pessoa. Puxa, eu agi como uma criança. Não preciso fazer isso, eu não preciso ter ou fazer esse ato. E é essa percepção que você vai tendo, ela pode ser, sim, uma professora ou um professor para você, para tirar você dessa zona de conforto e aprender, inclusive, com a dificuldade. Então, olhando para trás, você tem alguma perda importante que você teve e que você aprendeu alguma coisa? Pensa aí. O que você perdeu que foi importante, que te trouxe novos valores, que te trouxe novas formas de pensar, de ser, de se olhar. É importante a gente pensar quem eu me tornei, como eu acabei de falar, o que eu precisei fazer. E o ponto fundamental da nossa live é a gente pensar na ressignificação de tudo isso. Porque sim, é importante você saber que você é uma pessoa que tem um entendimento sobre seu luto, que você vai sofrer diferente, talvez, do que muitas pessoas, e muito provavelmente o luto ele é individual mesmo, de fato. Existe uma influência cultural, social, né? Em muitos países o velório ele é feito com festas, as pessoas muitas vezes trazem dinheiro para quem fica, por exemplo, se houve a morte do esposo, trazem dinheiro para a esposa, para o novo momento, para o enterro, para a nova vida dela, enfim, tem um outro olhar para o luto. E as pessoas, culturalmente falando, elas vão olhar o corpo de uma forma diferente. Então, o teu olhar para o teu corpo, ele traz uma forma diferente, como eu já falei, em toda a questão do luto. Então, como que você enxerga hoje você? O que mudou dentro de você? Porque eu vou te dizer uma coisa séria para você pensar. Não admita que o luto deixe você uma pessoa rancorosa,
sofrida, dolorida, por um tempo demasiado aí, por muito tempo. Vai ser dolorido, ela pode trazer muitas transformações para você, mas opte em ser e manifestar coisas boas. E não se permita simplesmente ser agora uma pessoa má, literalmente, ou egoísta, porque alguém se foi. Então a gente precisa pensar sobre isso também. O que essa pessoa ou essa experiência deixou de presente para mim? Meu irmão se foi e um dos legados e uma coisa importante que ele deixou para mim é entender a nossa árvore genealógica da prosperidade. E eu estou fazendo ações para trabalhar a prosperidade na vida da nossa família. Então tem que ter algum olhar diferente naquela perda que você teve. Porque a gente entende, sabe, que o luto, ele vai trazer para você uma perda física, mas a pessoa continua viva em você. A pessoa continua inspirando você. Você não vai deixar de ser todas aquelas experiências que você teve com a pessoa que você amou, que você que faleceu, enfim, que te deixou. Porque o que vocês construíram juntos nessa história de vida, ela continua viva em você. E a gente precisa escolher o que eu quero levar desta pessoa. Então, qual o presente que essa pessoa deixou para você? Como eu posso honrar este legado que esta pessoa deixou? Outro dia eu estava pensando que é engraçado, como são as coisas, né? Lá no Rio Grande do Sul, sei lá quantos anos eu tinha, menos de 10 anos, com certeza, a gente tinha encontros da Bíblia na nossa casa, né? E a gente lia a Bíblia, enfim, lia a palavra de Deus nos nossos encontros da Igreja Católica, em cada casa, que era feita as reuniões. Isso era lá em Criciúmal ainda. Aí eu fiz a leitura da Bíblia e tal, e daí uma senhora falou assim para mim: Nossa Senhora, como você lê bem, parabéns. Então, um elogio me direcionou para um entendimento de uma evidência de que eu falando, eu fazia bem esse papel de fala. E hoje, eu sempre com o microfone, sempre falando. É palestras, é nas cantorias que eu gosto de fazer, é nos papos de corpo. Olha só, papos de corpo. Por que papos de corpo, né? Tudo tem uma explicação. Porque são falas, são maneiras de eu chegar até você e falar com você. Então eu quero que você respire e pense. Pense exatamente qual o legado que daqui para frente eu quero levar. Onde ela colocou assim, ó, eu aprendi que não sou insubstituível, que a única pessoa que depende 100% de mim sou eu. Por isso em primeiro lugar na minha vida, sempre deve estar eu. Exatamente. Lá no avião, coloquem as máscaras. A gente precisa se salvar. A Bíblia diz isso, se salve, para depois salvar outras pessoas. A gente precisa viver, de fato, a palavra de Deus, aquilo que você acredita, como honra, como legado cultural, como legado espiritual, como legado religioso, seja como for. Mas a gente precisa vivenciar. Então, sinta, de fato, o amor dessa pessoa que ficou, porque tudo na vida vira memória. Absolutamente tudo na vida vira memória. Eu gostaria que você saísse daqui hoje lembrando de uma coisa importante. O luto não se mede. Não existe uma dor pequena quando existe amor envolvido, não existe prazo estipulado.
Mas sim, você tem que ligar uma luzinha e ficar em alerta se você está muito tempo em sofrimento. Eu quero que você entenda que não existe uma forma certa ou errada de viver uma ausência. Eu estava olhando outro dia um vídeo também do Fábio Júnior e da filha dele cantando junto com ele. E o comentário, a frase que tinha era assim, que uma filha sempre deseja voltar para o abraço do pai. E sim, porque o abraço do pai, do masculino, ele é a nossa primeira referência de aconchego, de cuidado. E sim, nós sempre vamos querer voltar para os braços do pai. A Jéssica colocou, nossa memória ninguém tira. Claro que não. Mesmo porque ela é sua memória. A gente lembra de uma coisa, a gente podia estar todo mundo junto numa festa, mas você tem a sua memória. Você tem a tua memória daquele abraço que teu pai te deu. Eu posso ter uma outra memória. Eu posso lembrar de outras coisas. Eu tenho um conjunto de informações maiores ou menores do que você naquele momento. Então, isso também é importante a gente perceber que cada um tem uma realidade. Mas existe uma possibilidade da gente transformar a falta em significado. Significado de amor, porque a saudade, ela é uma homenagem. A saudade, ela é uma homenagem que a gente pode dar para as pessoas. Até dançando, exatamente. Nas famílias festeiras, que nem é a minha, né? A gente dançava muito, 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 muito. Então, esta é uma forma de matar a saudade. Esta é uma forma de viver quem nós somos. Este é o legado que pode ser vivenciado. Porque você vai estar trazendo na memória a vivência, a alegria, muitas vezes, daquela pessoa que foi. Quem nós amamos nunca desaparece completamente da nossa vida. Continua vivo em tudo aquilo que ajudou a construir dentro de nós. Nós construímos a nossa identidade com aquelas pessoas que muitas vezes já foram. Mas elas foram fisicamente. Então, não importa qual é o tipo de cultura, o que você acredita sobre vida pós-morte, mas mais uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que todos nós vamos morrer. Essa é a única certeza que nós temos. Eu tenho um livro para indicar para vocês, que é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu indico para todos que passam pelo luto, inclusive para quem não passa. É da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um olhar muito lindo em relação ao tempo. Olha o que ela fala sobre o tempo. A experiência do tempo pode passar despercebida, mas também podemos viver um momento que dure 5 minutos e que seja tão incrível, tão especial, que se tornará eterno em nossas lembranças. Acabei de falar do abraço. O tempo transformador não depende de duração. Por isso, uma das maiores significados quando eu li esse livro, que trouxe para mim, é a nossa qualidade de presença de qualidade. Então aproveite e abrace longamente as pessoas que você ama. Diga para elas que sim, você as ama de todo o coração. Porque um dia esse abraço de fato vai virar memória. Isso não é bom e nem ruim. Isso é uma fase, porque é uma passagem. Há os que entendem a vida como uma passagem. Que na verdade, quando nós morremos, nós estamos indo para a casa do Pai. Então perceba que se você estiver com qualidade nos lugares que você está, com as pessoas que você está, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, sendo a sua melhor versão, sem, como eu digo, sem positividade tóxica, com cuidado também, porque o caminho do meio sempre vai ser o ideal, aí sim, você está dando o melhor do que você
consegue naquele momento, que você pode naquele momento, e aproveite mais quem você ama. Muitas vezes a gente, por preconceitos, deixa de estar com pessoas, deixa de viver novos relacionamentos, nova vida, novos espaços, novo tempo, novos amores, porque tem preconceitos. Então, às vezes, a gente precisa tirar as nossas malas, os nossos pesos, das nossas crenças e subir a montanha, porque a gente vai ter a vista da montanha que nós subirmos. Se você sobe só um pouquinho, você tem uma vista. Se você sobe metade da montanha, você tem uma vista. Se você sobe até o topo da montanha, você tem outra vista. Os meus filhos, a minha nora e o meu filho, são da montanha, que nem eu digo. E as fotos são algo assim incrível. E eu sempre digo, vocês têm a vista da montanha que você sobe. É muito sacrifício muitas vezes subir, mas é uma escolha de esporte, de divertimento. Mas a vida é exatamente isso. Você tem a vista da montanha que você subiu, do topo que você resolveu parar. Eu queria agradecer, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela confiança e que a gente possa ressignificar as perdas e entender que ressignificar de forma alguma é deixar de amar. Ressignificar a perda, ela é na verdade uma forma de você aprender a continuar amando aquilo que não pode mais ser tocado, pelo menos fisicamente. Muitas vezes é o passado que você precisa se despedir. É um amor que não aconteceu, que você precisa se despedir. Muitas vezes é um negócio que não funcionou, que não deu certo e que você precisa se despedir. Muitas vezes, de fato, são pessoas que você ama e que você precisa se despedir. Mas nada é mais importante do que nós amarmos com qualidade, estarmos com qualidade com todas as pessoas que nós passamos. Mesmo aquelas pessoas que você vê lá no elevador. Olhe nos olhos da pessoa, mesmo que você não precise dizer, não possa dizer nada para a pessoa. Hoje mesmo eu subi, tinha um senhor cheio dos livros no elevador, e eu só dei para ele bom dia, porque eu sabia que ele não ia poder me responder, que ele estava literalmente ofegante de tanto peso que ele estava carregando, né? Eu acho que eles estavam fazendo algum tipo de mudança, alguma coisa, eu só falei para ele, bom dia. Mas assim, quase nada saiu da minha voz. E ele só fez com a cabeça. A gente precisa saber se relacionar mais, entender cada processo, cada mudança de cada pessoa. Ai, querida, a Rosanei colocou, nós agradecemos tanto que nos entrega todas as vezes. Te amo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Como eu falei para vocês, eu escolhi o mundo digital para falar um pouquinho mais sobre tudo aquilo que eu acredito. Então, um beijo no coração. A live vai ficar salva e eu quero que você deixe seu comentário, coloque seu like lá, envie para alguém. Assim, obviamente, o algoritmo do Instagram vai dizer assim, ele é um bom conteúdo. Claro, se você concorda, se você quer fazer isso. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. As lives, a intenção é exatamente isso, elas serem curtas, serem objetivas, serem diretas, com muito conteúdo, assim como eu sempre fui. Então, beijo no coração e nos vemos. Beijo, 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 querida. Obrigada a vocês, meus amores.